Vamos começar essa aula 23. Acho que é aula 23, né? Aula 23. Qual o nome que eu posso dar para essa matéria? Bom nome. Então vamos lembrar o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente provou o seguinte, a gente provou no finalzinho, a gente provou que se você tem uma forma modular de peso K sobre o full modular group e P é o conjunto de zeros de F dentro do domínio fundamental, do fecho do domínio fundamental. Então, a soma da ordem dos zeros da F, dividido pelo o ângulo adequado, mais o zero de ordem infinita, tem que ser igual a K sobre 12. A gente não fez em detalhes, mas comentou como a gente poderia provar isso. E como corolário, a gente obtém que a dimensão do espaço é exatamente K sobre 12 mais 1, se K é congruente a 2 módulo 12, e se não, caso contrário é K sobre 12 mais 1. E como que a gente viu isso? Porque o espaço MK vai conter as séries de Eisenstein, vai conter funções da forma E4 elevado a E6 elevado a B, 4A mais 6B igual a K. E a dimensão desse espaço, a gente provou que essas funções serão linearmente independentes, foi aquele lema que a gente fez, porque caso você encontre uma dependência linear entre elas, ela vai ser dada por um polinômio. Aí você então encontrou um polinômio em E4 e em E6 que se anula, é impossível ele ter que ser nulo. Então essas funções vão ser linearmente dependentes, e se você calcular a dimensão desse espaço, vai bater exatamente com isso, então isso aqui vai ser uma cota inferior, e esse teorema aqui vai te dizer a cota superior, que vai ser essa. Né? Vai vir exatamente desse K sobre 12, né? Se a gente tem uma função, se a gente tem a ideia, então a ideia para você encontrar a cota superior é o seguinte, suponha que você tem m zeros aqui no interior, ou seja, esses zeros vão ter um NP igual a 1, mas você tem m mais uma funções no espaço. Daí você pode criar uma combinação linear. Desculpa, suponha que você tem m pontos aqui no interior, quaisquer, porém você tem m mais uma funções no espaço, dentro desse espaço aqui. Então você vai conseguir criar uma função linear, uma combinação linear dessas funções que vão se anular nesses m pontos, e em particular, e vai estar no espaço, não vai ser zero. Em particular, essa soma aqui vai ser pelo menos maior ou igual que m, né? Mas aí esse m vai ter que ser menor que K sobre 12, entendeu? Então m era então você deu uma cota superior para a dimensão. Aí se você observar, você vai obter exatamente isso aqui. Você vai obter que a cota superior para a dimensão vai ser esse número. Mas aí daí você tem que fazer, aí você requer um pouquinho mais de trabalho,
para você perceber que se o K for congruente a 2 módulo 12, então você avalia os posicionamentos dos zeros e as possibilidades que podem ocorrer para uma igualdade dessa acontecer, aí você observa que você consegue fazer melhor e retirar esse 1. Aí vai bater exatamente, vai coincidir exatamente com a cota inferior que você deu, ou seja, essas funções aqui geram espaço. Então, agora a gente já sabe uma descrição completa desse espaço de formas modulares. Deixa eu ver o que eu vou te falar agora. E a gente consegue coisas legais. Então, por exemplo, a E8, que é a série de Eisenstein 8, não confundir com E8 root lattice, vai pertencer a esse espaço, por exemplo. Ela vai ser uma forma modular de peso 8. Mas qual é a dimensão desse espaço? Bom, 8 não é congruente a 2 módulo 12. Então ele vai ser K sub 12, o menor inteiro, o maior inteiro menor que esse número, que essa é a notação, o maior inteiro menor que o número que está aqui dentro. Então vai ser 0, mais 1. Então a dimensão vai ser 1. Isso significa que E8 vai ter que ser um múltiplo da E4 ao quadrado. Porque E4 é outra forma modular de peso 8. Mas ambas começam com 1, então vai ter que ser exatamente igual. E daí você conclui essa identidade legal, que é a soma. Então isso aí vai implicar aqui. Então lembre que sigma K menos 1 de N é a soma sobre os inteiros que dividem N de E elevado a K menos 1. E você encontra uma identidade legal, que sai de graça só pelo fato do espaço ter dimensão finita. Outra identidade legal que você encontra é o seguinte, a E 4 vezes é 10 é 14. Isso vai te dizer que a soma de sigma 3 de M, sigma 9 de N menos M, porque essa identidade vai ter que ser verdade, né? Porque o espaço 14 é congruente a 2 módulo 12. Então o espaço vai ter dimensão exatamente K sobre 12 parte inteira, que vai ser 1. Só tem uma forma modular de peso 14. Então essa vai ter que ser igual a essa, porque ambas começam com 1. Aí você conclui. Aí você simplesmente computa. Então essas identidades vêm, você simplesmente computa você pega a expansão em Q dessas funções, multiplica, vê o que aparece. Vai aparecer uma convolução de funções aritméticas. No caso, a sigma 3 vem do E4, a sigma 9 vem do E10, vai aparecer aqui. E vai ter que ser igual ao lado direito. Às vezes eu tenho que tomar cuidado só com o primeiro termo, porque o primeiro termo é sempre 1 e depois que começa a sigma. É por isso que a gente está começando do 1 aqui e jogando algum dos termos daqui para lá. Esse é só mais uma curiosidade que é o fato disso aqui ser dimensão finita te implica coisas legais. Agora vamos falar da função de Dedekind.
Ok? Quem é a função de Dedek? Então agora eu não vou provar muita coisa, eu vou basicamente comentar sobre as coisas que a gente obtém através dessa função. Então essa função, de novo, sempre lembrando, né, Q é igual a e elevado a 2πiz. Então aqui é Q elevado a 1 sobre 24. Q elevado a n. Então essa é a função de Dedekind. E ela é uma forma modular. Vou escrever aqui teorema. Ela é periódica. Não é periódica, né? Tem esse fator aqui na frente. E sobre a transformação S, ela opera dessa forma. Tá? Isso. Então esse aqui é o nosso primeiro teorema, que eu não vou mostrar nessa aula. Encare como um fato da vida, tá? Uma referência pode ser, por exemplo, o livro do Stein de Complex Analysis, ou o próprio livro que eu estou seguindo, The 1 to 3 of Modular Forms, do Zagier. Você vai encontrar prova disso lá. Mas o que vai ser importante para a gente é o que é chamado Modular Discriminant. E ele vem da função de Dedekind, que é o Modular Discriminant. Essa é uma potência com um fator de ajuste. Porque se eu elevar a 24, né, aqui vai aparecer 2πi, que vai ser 1. E se eu elevar a 24, aqui vai aparecer um peso 2 e o menos i vai desaparecer. Então, isso vai ser uma forma modular sobre o full modular group de peso 12. Vem direto da função de Dedekind. E o que é legal é que, bom, essa função vai ter uma expansão, então, em séries de potência. Ela vai ter uma fórmula do produto, desculpa, que é o que vem de lá, né? É 12. Obrigado. 12. E a expansão dela vai ser Q menos 24, que é o quadrado, mais 252, que é o cubo, menos 1472, que é a quarta, mais 4838, que é a quinta, menos 6048, que é a sexta, blá blá. Isso aqui ficou bem famoso por causa do Ramanujan, que o Ramanujan percebeu que a função tal é multiplicativa. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que, vamos dizer, se você tem A e B são números primos, então tal de AB é igual a tal de A, tal de B. O 2π desaparece, exatamente que a gente põe, porque a gente põe esse, deixa eu ver. Porque essa série de potências seria Vamos ver. 2π a 12 começaria em quê?
Por que tem esse 2π12? Esse 2π12 não devia estar aí, não. Esse 2π12 vem de outro lugar. Por que eu botei aqui? Tá. Isso talvez seja uma normalização. Vamos tirar esse 2π12 aqui. Não faria diferença pra gente. Tá. Vamos definir só assim. Agora tá certinho, né? Porque vai ficar exatamente o primeiro, vai ser 24, que é exatamente o número que aparece aqui. Tá, a história é que o Ramanujan, se vocês observarem, por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Então, menos 24 vezes 252 é menos 6.048. Só uma curiosidade, a gente vai precisar dessa função por uma outra propriedade. A grande coisa é que essa função, ela não possui zeros, né? Então, observação que delta de z é diferente de zero para todo z no plano superior. Então, 1 sobre delta vai ser uma forma modular de peso menos 12 sobre gama 1. E 1 sobre delta tem a seguinte expansão. E ela aqui só possui coeficientes positivos. Tá? Em particular, se você evaluar delta em it, no eixo imaginário, né, ela vai ser uma função positiva. Eu deveria dizer aqui, né? Tá? Seria o mais certo, né? Porque ela começa com Q-1, então ela é uma weakly modular form, peso menos 12, tá? A série dela começa em -1. Ótimo. E essa função vai ser importante para a gente fazer certas transições. O fato de ela não ser zero vai me implicar o seguinte: sempre quando eu tenho uma forma modular, eu vou poder dividir por a delta e vou obter uma outra forma modular com diferente peso, talvez que ela seja fracamente modular, mas eu vou obter outra coisa. Eu vou poder sempre dividir e multiplicar por delta. Isso vai ser uma coisa legal, interessante a ser feita mais para frente. Mas antes de a gente voltar... Hoje a gente vai finalmente voltar para os princípios da incerteza e quem sabe resolver todos eles. Vamos dizer, hoje a aula vai terminar exatamente às 3, por um motivo que todo mundo conhece. Eu quero falar sobre Theta Series agora. Tá? Então, fora da série de Eisenstein, a gente tem a módulo discriminant, que é só uma forma modular de peso 12, ela é uma forma especial, mas por enquanto a gente só... eu esqueci de comentar uma coisa, que é bastante importante. Modular discriminant tem uma identidade, é claro, né? Ele vai ter que ser uma forma modular de peso 12, então ela vai ter que ser dada... Então, em peso 12 a gente tem duas formas modulares, né? É 4 cubo e é 6 ao quadrado. E ela vai satisfazer essa identidade, tá? Então essa é uma forma modular especial, o módulo discriminant. Ela vai ser especial porque ela não vai ter zeros no plano superior. Mas agora vamos falar
Agora a gente vai precisar trabalhar no outro grupo, que é o gama 2. A gente está falando sobre coisas sobre o gama 1. Agora a gente vai precisar trabalhar sobre o gama 2. Então vou precisar definir a base do espaço das modular forms de peso e K sobre o gama 2. E para isso eu preciso falar de Taylor Series. E vamos definir aqui. Jacobi Taylor Function. Eu vou usar a notaçãozinha do livro do Stein, porque eu gosto dela. Você pode escrever isso aqui se você quiser, como N em Z. Tá. Isso. A gente vai definir três funções, que vai ser a θ00, θ01 e a θ10, que vão ser só através dessa aqui. Vão ser valores específicos para específicos W. Então a θ00 de Z vai ser simplesmente a θ0 de Z, que vai ter essa série. Vai aparecer os quadrados divididos por 2, né? A gente vai ter θ01, que vai ser a θ meio de Z. A θ meio vai simplesmente acrescentar o menos 1 elevado a n aqui, então você vai obter exatamente a mesma série, só que com um sinal alternando. E a gente vai ter a θ10. E a θ10 vai ser E elevado a πi Z sobre 4 θ meio de Z. Isso. Ela vai ter a seguinte série, ela vai ser soma quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser 2 vezes Q elevado a 1 sobre 8, mais 2 vezes Q elevado a 9 sobre 8, mais 2 vezes 5 sobre 8. Isso. Então, isso só vem da série de θ. The Jacobi Taylor Function. E teorema 1. Vou nem chamar de teorema, esse aqui eu vou colocar como problema. Basicamente, a maioria das contas é direta e uma você tem que aplicar a fórmula somatória de Poisson. Então ela é periódica no W. Se você adiciona Z no W, você volta para a função vezes um fator. E a mais importante, se você transforma Z por menos 1 sobre Z, você tem Z sobre I, com a raiz tomada de forma que no eixo imaginário isso aqui seja positivo.
Então, basicamente, essas duas aqui primeiras são só uma conta que você faz usando a expansão da Jacobi Taylor Series, e essa aqui você vai ter que usar a fórmula do somatório de Poisson para provar. Tá? E aí você obtém esse teorema aqui, que é o seguinte. Então agora eu vou estar interessado nas potências quartas da θ00, θ01 e θ10. Por que eu vou estar interessado nisso? Porque a gente já viu que essa θ tem uma propriedade de modularidade em z. Se eu levar a quarta aqui, vai aparecer o quadrado com um i ao quadrado aqui. Então vai ficar um menos z ao quadrado. Então basicamente o que eu acabei de falar mostra isso aqui. Tá? A gente vai ter uma série de propriedades dessas. Aí para as outras você tem que fazer mais um trabalhinho. Mas todas vão sair das propriedades para θ. Então, por exemplo, essa primeira propriedade aqui para 0, 0, junto com essa segunda aqui, quer dizer, essa primeira propriedade aqui quase diria que era uma forma modular de peso 2, mas apareceu um menos aqui. Então você pode pensar, talvez ela não seja uma forma modular sobre o full modular group. Talvez ela seja sobre um outro grupo. Então a ideia é pensar o seguinte, com relação à transformação T, a 0, 0 e a 0 e 1 se trocam entre si. Uma manda na outra. Então, a operação de translação. E a 1, 0 fica fixada, mas troca de sinal. Com relação à operação S, a 0, 0 fica fixada, porém troca de sinal, e as outras mandam uma na outra. Aí é z quadrado ou é z menos 2? Menos 2. Desculpa. Quadrado se eu escrevesse do outro lado. É menos 2, desculpa. Obrigado. Então, todas essas propriedades vêm desse problema. Principalmente a propriedade 3. E aí que você consegue mostrar, então, usando essas aqui, que θ00 4, θ01 a quarta, θ10 a quarta. São formas modulares de peso 2 sobre gama 2. Tá. Então, se é sobre gama 2, elas vão ter que ser dois periódicas. Por exemplo, você já consegue ver isso daqui. 0, 0 vai em 0, 1. Então, se eu somar mais 1 ainda, o 0, 1 volta para o 0, 0. Então, ela vai ser 2 periódicos. E com as outras a mesma coisa. Falta verificar a outra transformação. Né? O gerador desse grupo aqui é menos identidade, t ao quadrado, que é a translação por 2, e u ao quadrado. Onde u ao quadrado é o de z, é z sobre 2z mais 1. Tá. Então, você tem que mostrar que ela é invariante de peso 2 dessa transformação. Aí você vai ter que usar essas transformações aqui para provar isso. Tá. Então, esse é o segundo item. E o terceiro item, bom, se você acredita no segundo item,
Então, o terceiro item fica fácil de acreditar. Tá, o terceiro item vai ser o seguinte. A dimensão... Não, vamos deixar só esses dois itens. Tá. Então, de novo, eu poderia botar isso aqui como um problema também. Usando isso aqui, você consegue mostrar isso. Tá. Ou seja, a ideia agora é você tentar achar uma base para esse espaço aqui. Tá? Então, essas tetas vão funcionar como as séries de Eisenstein funcionaram para o Full Modular Group. Eles seriam uma base do gama 2. Mas primeiro eu preciso escrever um certo teorema. Teorema. Então, seja... Vamos definir aqui. Definição. Então, seja gama um subgrupo de gama 1, né? A gente vai definir o volume de gama como a integral dupla sobre a região fundamental gerada de dx dy sobre y quadrado. Então essa é a medida natural do espaço hiperbólico, por isso que a gente divide por y ao quadrado. Então, teorema. Dimensão de mk gama. Então, se o grupo tiver volume finito, né? Isso aqui pode ser infinito. Tá? Não é garantido que seja finito, não. Nesse caso, seja finito, a gente tem um upper bound para a dimensão. Tá? As contas são bem parecidas com as contas que a gente fez para o Full Modular Group, mas são um pouquinho mais chatas, porque você tem que ver quando que isso aqui entra dentro das contas. E mais ainda, você precisa de uma certa descrição do domínio fundamental, porque quando o volume for finito, o domínio fundamental vai ter umas certas propriedades extras que você vai precisar usar. Mas esse é um teorema que eu não vou mostrar, então outro fato da vida. Então, em particular, corolário. Tá. Vamos escrever aqui, fato. Fato da vida. O volume do gama 1 é igual a π sobre 3. E o volume do gama 2 é igual a 6 vezes π sobre 3. Porque o gama 2 vai ser um grupo de índice 6 sobre gama 1. Então, por isso, 6 vezes o π sobre 3. Tá? Esse aqui é 2π. Então, a gente obtém... isso aqui tá certo? Π sobre 3. Não. Isso aqui tá errado. Que eu botei... Nesse aqui é 4π. Então vai ficar, se for o gama 1, vai ficar exatamente K sobre 12 mais 1, que foi o que a gente obteve antes. Mas o bom agora vai ser para o gama 2, que vai ficar 2π. 2π vai ficar K sobre 2 mais 1. Então, corolário, se K é par, a dimensão de mk gama 2, vamos dizer, par e K maior ou igual que 2, vai ser igual a K sobre 2 mais 1. Tá? E aí vamos comentar porque esse corolário é verdade.
Então eu estou fazendo as mesmas coisas que a gente fez, só que em vez de full modular group, eu quero falar sobre o grupo gama 2. Então quem é a base aqui que vai gerar o espaço? Bom, primeiro, através desse teorema aqui, a gente obtém o upper bound, né? Então a gente já sabe que é menor ou igual que K sobre 2 mais 1. Então eu preciso encontrar uma base que tenha exatamente, eu preciso encontrar um conjunto aqui dentro de funções linearmente dependentes que tenha exatamente K sobre 2 mais uma funções. E, por exemplo, eu posso escolher esses dois caras aqui. Então, se o K for 2. Então, ele contém esse span aqui, ó. Ups. Porque θ 00 a quarta é uma forma modular de peso 2. Então, quando você faz isso, você encontra uma forma modular de peso 2 vezes K sobre 2, peso K. E ambas vão estar em gama 2. E elas vão ter que ser linearmente independentes, por causa do lema que a gente fez na última aula, né? O lema funcionava em geral, para qualquer duas formas modulares, num certo subgrupo, contanto que ele não seja só simplesmente gerado pelas translações, tem alguma modularidade de fato, esses caras vão ser linearmente independentes. Eles vão estar contidos dentro desse espaço de formas modulares sobre gama 2 de peso K. Né? E aí a gente tem aqui exatamente K sobre 2 mais uma funções. Então isso aqui vai ter que ser igual. Isso diz uma coisa legal, né? Que se você pegar K igual a 2, então as próprias funções, sem elevar nenhuma potência, né, já estão no espaço. Então você tem 3. Mas para K igual a 2, a dimensão é no máximo 2. Né? Vai ser K sobre 2 mais 1, então vai ser 2. Mas você tem 3. Isso implica que tem uma relação de dependência entre essas três funções. Então, a dimensão de M2 gama 2 vai ser igual a 2. Isso vai implicar uma relação de dependência. E a relação de dependência é a seguinte. Essa. Tá. Então, a 0, 0, a quarta é simplesmente a soma da 0, 1 mais a 1, 0. E é por causa desse teorema. Então, agora é legal, a gente tem uma descrição completa sobre o espaço de formas modulares de peso K sobre gama 2. A gente sabe a base, sabe com que funções trabalhar. Se for o full modular group, a gente também sabe, que são as séries de Eisenstein. Então, a gente está preparado para fazer contas. Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa. Não. Então, agora a gente pode voltar para o princípio da incerteza. Tá? Agora a gente tem todas as funções, tudo que a gente precisa para começar a resolver esses problemas. E o princípio da incerteza, o mais 1 e o menos 1, que até agora a gente sabe resolver, a gente vai precisar trabalhar sobre o gama 2. E quando a gente for para o sphere packing, se lembra que o menos 1 princípio da incerteza está relacionado ao sphere packing, né? Para voltar para o sphere packing, você precisa de uma função adicional que você perdeu. Você lembra que eu comentei que se você tem uma função escrita como A mais B, aí quando você vai para o menos 1, você perde a função A. Então, você precisa criar alguma coisa extra.
E aí, para isso, a gente vai ter que trabalhar com formas modulares sobre gama 1. Não vão ser formas modulares, vão ser quase modulares, mas a gente vai precisar... Depois eu vou definir isso, mas a gente vai ter que ir para o gama 1. Então, vamos voltar para o princípio da certeza. Então vamos relembrar o que a gente definiu sobre o que era um Poisson Summation Pair. Então se eu pego um S, vai ser um sinal, vai ser mais 1 ou menos 1. Mais ou menos, né? Então, um par Cn, n maior ou igual que 1, seria J melhor. RJ, J maior ou igual que 1. É um S Poisson Summation Pair se vamos dizer R1 é 0 menor que R1, menor que R2, menor que R3 e o limite quando J vai para infinito de RJ mais 1 sobre RJ é 1. 2. Você lembra que eu pedi que os 6 sejam positivos? Você não precisa pedir isso, né? Eu comentei isso depois numa outra aula. Você precisa pedir que o sinal do C1 é igual ao sinal do CJ, que todos têm o mesmo sinal, né? Nem cara, nenhum deles é 0. Se fosse 0, você jogava fora, né? E 3, a mais importante, né? Para toda função radial na classe de Schwartz, f chapéu igual a SF, o sinal que eu escolhi, vale que f de 0 é igual a soma de CJ, f de RJ. J maior ou igual que 1. Um S na frente. Não precisa botar esse S aqui. É importante só que todos tenham o mesmo sinal, e você vai ver que todas as contas funcionam. Então, se isso é verdade, né, a gente concluiu o seguinte, que se CJ, RJ é um S Poisson Summation Pair, então vale em dimensão n, né? Então o AS, dependendo do sinal, vai ser maior ou igual que R1. Tá? E aí o que acontece é o seguinte. Então se lembra que se você tem um lattice, a gente gera uma forma modular. Se o lattice for even e unimodular, você gera uma forma modular. E bom, esse lattice vai produzir uma fórmula somatória de Poisson. E portanto, quando você usa para funções radiais e reduz a coisas radiais, você encontra um menos 1 Poisson Summation Pair. E aí você vai conseguir limitar pela norma mínima do lattice. Essa função que você gerou é uma forma modular. E a ideia é que você pode voltar também. Então, para qualquer forma modular, você vai ter um Poisson Summation Pair. E esse é o teorema que eu quero fazer agora. Um teorema. Se põe aqui 4 e divide a dimensão, tá? A dimensão é um múltiplo de 4. E que M é uma forma modular de peso n sobre 2 sobre gama 1. Tá? Ótimo. Vai ser um polinômio na série de Eisenstein. Eu vou normalizar ela
de forma que M comece com 1, tá? Ela vai ter um primeiro número, L, que vai ser o primeiro expoente que vai aparecer na série. Tá? Esse CL aqui que vai ser o primeiro, né? Vou pedir que ele não seja 0. Então, assuma, né, que CL não é 0. Que o sinal de CL é igual ao sinal de todos os outros. Talvez não seja legal. Algum desses vão poder ser zeros, tá? Então, por exemplo, é melhor pedir que talvez CJ sejam todos positivos, para J maior ou igual que L, ou CJ são todos negativos, para todos J maior ou igual que L. E todos têm o mesmo sinal. Isso que vai ser importante. E que primeiro ali que é não nulo. Então, tá, vocês vão entender que não vai ser exatamente isso, né? Mas, pô, não quero ficar definindo essas coisas toda hora. Então, isso aqui vai ser um S, Poisson summation pair, para S igual a menos 1 elevado à dimensão sobre 4 mais 1. Tá? Então, se você tem uma forma modular, você tem um Poisson summation pair. Então, note o seguinte, o que eu vou mostrar é o seguinte, para qualquer forma modular que você tem, você vai encontrar um Poisson summation para funções radiais, tá? Você não vai precisar de nenhuma condições sobre os coeficientes para mostrar isso. Agora, ela vai estar dentro da classe que eu quero, que vai ser meio que o problema dual do mais ou menos um uncertainty principles, se todos os sinais forem positivos, etc. Entendeu? Então, esse teorema, de fato, vale sem pedir nenhuma hipótese sobre os coeficientes. Você vai daqui gerar uma fórmula somatória de Poisson, mas ela vai ser dentro dessa classe sem a gente pedir as condições sobre os coeficientes. E esse vai ser o outro valor que vai aparecer. Então, vai depender da dimensão. Então, por exemplo, em dimensão 8, vai ficar um menos 1, que é o que a gente está dizendo que a gente sabe resolver. Dimensão 24, desculpa, vai ficar 6 mais 1, 7, vai ficar menos 1 de novo. Em dimensão 12 vai ficar 3 mais 1, então vai ficar mais 1. E essas são as dimensões que a gente sabe resolver até agora. Então vamos começar mostrando isso aí. Então vamos notar o seguinte, vamos notar, então passo. Vamos notar que que a gente tem o seguinte, para todo Z no plano superior, a gente aplica só a condição de modularidade. Vai ser igual a Z, é uma forma modular de peso N sobre 2. Desculpa, aqui tem que ser E elevado a... Aqui mesmo, mas eu quero escrever como E elevado. E aqui vai ser E elevado a 2πij menos 1 sobre Z. Que eu apliquei a condição de modularidade, né? A função aqui é menos. Quando você aplica menos 1 sobre Z na função e multiplica por Z elevado a n menos 2, você obtém a função. Então, essa é a condição de modularidade, de ela ser uma forma modular sobre gama 1. Isso vale.
Então, se a gente definir essa função aqui, onde z está no plano superior, né? Semiplano superior. Em particular, está bem definida porque a parte real desse número aqui vai ser negativa. Então, essa é uma função, uma gaussiana bem definida em Rn. Reescrever isso aqui significa, em termos dessa função, significa o seguinte, escrever aqui f de z, raiz de 2j, é igual a z elevado a menos n sobre 2, 1, tem que j maior ou igual que l, cj. E aqui seria o quê? Quem é esse cara que aparece aqui? É menos 1 sobre z, e aqui parece 2j. Então, 2j é onde eu estou evaluando, porque eu estou evaluando em raiz de 2j. Então, vai ficar pi menos 1 sobre z. Então, você imagina z, imagina essa transformação só, que z é igual a it, por exemplo. Então, aqui vai simplesmente ficar pt módulo de xi ao quadrado. Aqui vai aparecer exatamente menos 1 sobre it. Esse i vai cancelar com esse, então vai aparecer exatamente menos 1 sobre t, que é exatamente a transformada de Fourier, se você considerar esse fator aqui, que vai ser a transformada de Fourier da função z no ponto 2j, e aqui vai aparecer ela no zero. E se fosse para o it, né, ia ficar 1 sobre it elevado a n sobre 2. Mas como a gente está aplicando a transformada de Fourier aqui, ela já entra com esse t aqui, né? Está faltando só sobre o i. Então ele vai ficar igualzinho como está em cima. Mas o i elevado a n sobre 2 é exatamente menos 1 elevado a n sobre 4. Porque estou assumindo que a dimensão é dividida por 4. É exatamente menos o sinal. Então vai ficar, esse cara que vai aparecer aqui vai ser exatamente menos o sinal. Isso. Vou escrever isso aqui bonitinho. Então, se você imaginar z igual a it, isso aqui é só eu reescrevendo isso. Tá. Agora, isso vai valer então para z igual a it. Mas de fato a gaussiana vai estar definida para qualquer z no plano superior. Isso aqui vai ter que valer para qualquer z no plano superior. Então o que você acabou de encontrar, essa aqui também é ela no zero, né? Então posso botar ela aqui. Você acabou de encontrar uma forma de somatória de Poisson para gaussianas. Em particular, vai implicar que qualquer combinação linear de gaussianas também vai valer. Então, aí você pensa, será que qualquer função pode ser aproximada por uma combinação linear de gaussianas? E de fato pode. Então vamos tentar fazer isso. Mas isso é uma coisa delicada, tem que fazer do jeito certo. Então a melhor coisa é você definir um funcional e mostrar que esse funcional é nulo. Então quando você está trabalhando com identidades, isso é uma técnica que eu já vi mais de uma vez. Quer mostrar que uma coisa vale por funções num certo espaço, define um funcional e mostra que ele é nulo. Então esse é meu funcional. Eu afirmo que esse aqui vai ser problema para vocês. L é contínuo na classe de Schwartz, com a topologia das funções da classe de Schwartz. Vou pedir só que seja radial, tá? Para fazer sentido, porque eu estou evaluando em raiz de 2j.
Então, ele é um funcional contínuo. Por que que funciona? Porque, basicamente, você vai saber que esses coeficientes aqui vão ter que crescer polinomialmente. Por quê? Bom, eles vão ser dados, qualquer função nesse espaço aqui vai ser dado por um polinômio em E4 e E6. Os coeficientes de E4 e E6 crescem polinomialmente. É fácil você acreditar que os coeficientes desses caras vão crescer polinomialmente. Ou seja, quando você evaluar aqui, esse coeficiente aqui não vai ser nada comparado quanto essa função vai para zero, porque ela vai para zero mais rápido que qualquer polinômio. Então é fácil acreditar que isso aqui é finito. Aí você tem que mostrar que ele é contínuo, que se uma função, que se f converge para g na classe, vamos dizer, fn converge para uma f na classe Schwartz, quer dizer que todas as derivadas parciais multiplicadas por qualquer polinômio na norma do sup da diferença vai para zero. Isso vai para zero. Isso vai para outra função. Então, L de Fn vai para L de F. Então, essa é a ideia. A ideia é definir o funcional. Ele é contínuo. Agora, vamos mostrar que ele é identicamente nulo. Então, como ele é contínuo sob o espaço das funções radiais na classe Schwartz, e o espaço das funções sem infinito de suporte compacto é denso aqui, então basta mostrar que L é zero numa classe densa. Sem infinito de suporte compacto radial em Rn. Porque se ele é contínuo na classe Schwartz, funções radiais, essa classe é densa, portanto, se ele valer se isso for verdade, né, por continuidade, ele vai valer para o espaço inteiro. E aí, por que é verdade isso? E aí vem o truque. Então, se f é desse tipo, né? A ideia é a seguinte, a gente sabe que L de F é zero, a gente sabe, por isso aqui, para qualquer combinação de gaussianas com expoentes diferentes. Porque isso aqui é zero, né? A gente acabou de ver, vale para todo Z. Para qualquer combinação linear vale. Então, a ideia é você escrever a sua f como uma transformada de Laplace de uma gaussiana. Basicamente, uma combinação linear de gaussianas, mas no sentido integral. Então, você vai poder escrever a sua função. Primeiro você escreve ela assim, de maneira forçada, onde f vai ser simplesmente uma função sem infinito de suporte compacto par na reta. Você escreve ela assim. Tem uma função sem infinito de suporte compacto, você pode fazer isso, sem problemas. E por ser desse tipo, a função então vai ter uma transformada de Fourier, e a transformada de Fourier vai voltar para ela, a transformada inversa. Então você vai poder escrever ela, porque ser infinito de suporte compacto implica na classe Schwartz e essas funções são ótimas para trabalhar com a transformada de Fourier. Então isso vai valer. Ou seja, primeiro eu escrevo a minha fzinha espertamente como desse tipo. E aí observo que essa fzão aqui vai ser sem infinito e par. Escrevo ela usando a transformada inversa de Fourier. E agora eu só substituo, né? Então, f de x vai ser o quê? Vai ser isso. Mas isso aqui é integral de f de t. E aí vai aparecer e elevado a menos π 1 menos 2it módulo de x ao quadrado dt. É ótimo, você escreveu sua função,
como uma combinação linear de gaussianas. Eu poderia parar aqui e dizer, ah, beleza, isso funciona, né? Se eu aplicar L de f, seria a integral de L do que está dentro. Mas isso aqui seria zero e acabou. Tá? Essa é a filosofia. L da função, eu estou aplicando em x, né? Seria L dessa função aqui para cada t, né? Vou aplicar o L como uma função de x, mas isso é zero, porque isso aqui é só uma gaussiana em x. A integral de zero é zero. Então, se isso fosse se f chapéu de t fosse uma medida suportada num conjunto finito, isso é uma soma de deltas, isso que eu acabei de fazer é rigoroso. Tá? Então, vamos dar uma ideia de como fazer isso. Então, vamos definir os truncamentos aqui. Então, esse aqui é o passo 3. Eu vou só dar uma ideia, não vou encher de detalhes. Agora já dá para acreditar que o teorema é verdade. Né? Porque a gente chegou nesse ponto, já dá para acreditar. Então, eu vou definir esse truncamento da função. Eu não quero mostrar que L de f é zero. Se eu mostrar isso, eu acabei o problema. Ótimo. Então, o problema f de t pertence à classe Schwartz radial para todo t maior que zero. Tá? Mostre isso, tá? Não é difícil mostrar. Você tem uma gaussiana, você está integrando no intervalo finito. Isso é tranquilo. E aí eu afirmo que f de t volta para f na classe Schwartz, na topologia da classe Schwartz, quando t vai para infinito. Então, f já era uma função na classe Schwartz, a gente começou assumindo isso, né? Só definir uns truncamentos da integral que eu consegui representar a f, afirmo que volta para a função na classe Schwartz. Cada uma está na classe Schwartz, esse é o seu problema, e eu vou mostrar que ela volta. Mas é basicamente simples. Se você derivar você vai encontrar um polinômio em t em x, que vai multiplicar aqui, vezes a mesma coisa. Se eu derivar em x desse lado, vai sair um polinômio de t, uns x vão aparecer aqui. Ótimo, né? Se você multiplicar, então, por um x elevado a beta, vai aparecer aqui um polinômio em t e x. Se você fizer a mesma coisa para t, vai aparecer exatamente o mesmo polinômio. Esse é para t, né, que é a integral de menos t até t. E agora você quer fazer a norma do infinito da diferença em x. Você vai tomar o sup da diferença desses dois caras em x e mandar t para infinito. Quando você tomar a diferença, né, você vai simplesmente encontrar uma integral para módulo de t maior ou igual que tzão. Né, porque a diferença vai ser exatamente isso. Vamos fazer ali. Faltando espaço já. E aí, quando você tomar a norma do sup, tudo vai dar certo. E quando você tomar a norma do sup de x elevado a beta, alfa f menos ft, norma do sup vai ser menor ou igual que a integral e aqui eu vou tomar a norma do sup
como uma função x. E vai aparecer aqui uma gaussiana, desculpa. Note que a gaussiana que tem ali, né, o módulo, se você calcular o módulo dela, vai sempre aparecer e elevado a menos π módulo x ao quadrado. Então, quando eu calculo a norma em x, né, isso aqui vai simplesmente ser limitado por um polinômio inteiro, alguma potência alta de t. Mas f chapéu da classe de Schwartz, né? Porque f é de suporte limitado. Então, isso aqui vai para zero, quando t vai para infinito. Tá? Então, agora eu sei que ft converge na classe para f. Então, se eu mostrar que L de ft é zero para todo t, eu mostro que L de f é zero. E por que L de ft é zero para todo t? Agora eu tenho uma coisa no intervalo compacto e agora eu faço mais... a ideia mais repulsiva possível, você aproxima por somas de rima. Então a ideia é mostrar que L de ft é zero para todo t maior que zero. 4. Valeu. Então aí você define ftj de x como a soma de rima associada, tem um j enorme. Onde j é um número enorme, que vai ser devidamente enviado para infinito, j igual a zero até jzão. Então isso aqui vai ser uma malha entre menos t e t. E a gente já sabe que, se for esse o caso, né, então L de ftj é zero. Excelente. E aí por que quando eu mando j, agora você fixa o j, fixo t. Eu quero mostrar que L de ft é zero para todo t, então fixo t, não vou mandar mais t para infinito. Aí define essa nova função de tj. Aí quando j for para infinito, eu quero mostrar que ftj volta para f de t. E aí sim eu vou acabar. E por que isso é verdade? Isso geralmente é um resultado que a gente nunca vê na classe de integrais de Riemann. Você vê só então tem que mostrar que volta na classe de Schwartz, né? Então tem que multiplicar por essas coisas aqui. Então isso aqui vai ser tipo 2tj, soma de j igual a 0 até jzão, de um ftj, vai aparecer um polinômio, possivelmente, o mesmo polinômio talvez, que apareceria antes. A beta aqui, né? Eu tenho que mostrar que se eu tomar o sup disso com... então quem é? É isso? Onde eu tô aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é Riemann sum para escritura em inglês. Essa função em t, né? Tem um j aqui? Não, aqui é t, né? Não, aqui é tj, desculpa. Esse aqui, em t. Tá? E aí tem a seguinte...
resultado, né? Você consegue, se a função for boa, você consegue dar um termo de erro para somas de rima. Então, para cada x, eu vou fazer esse módulo. Isso aqui é para cada x. Então, isso aqui vai ser... então, isso aqui vai ser a diferença entre a integral e a aproximação da integral. Eu tenho x elevado a beta aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual que o máximo. O máximo do que você está integrando. No intervalo, vezes o tamanho do intervalo ao quadrado dividido pelo número de pontos. Esse é o erro associado a uma integração de rima. E aí basicamente acabou. Se você toma a norma do sup agora, esse máximo inteiro aqui vai virar, no fundo, um polinômio em x vezes uma gaussiana. Então, se eu tomar a norma do sup aqui, vai ser limitada vezes, vai ser sempre dividido pelo j. E o j eu estou mandando para o infinito. Né? Então, conclusão. Em x, né? Para 0, se j vai para o infinito. Tá. Então, eu precisei usar o termo de erro da uma integração de rima. Então, ótimo. Então, a gente conclui, assim a gente termina o teorema, a gente conclui o seguinte: toda forma modular, sempre que você tem uma forma modular sobre o full módulo group, você tem uma fórmula de somatório de Poisson, sem as condições sobre os coeficientes. Se os coeficientes forem todos os mesmos sinais, a gente tem um candidato. E agora vamos mostrar, então, que a gente conclui através disso. Então, vamos para o -1. Uncertainty em dimensão 8. Tá? Então, em dimensão 8, eu afirmo que A menos 8 é maior ou igual que raiz de 2. Por quê? Vamos usar a Theta Series do E8 Root Lattice, que, por sinal, a gente viu na aula passada, era igual só a E4, a série de Eisenstein, que é simplesmente 1 mais 240 sigma 3 de j, que é elevado a j, j é maior ou igual que 1. Essa é uma forma modular, como a gente viu, de peso 4 sobre gama 1. Todos os coeficientes têm o mesmo sinal. Então, é sempre dimensão sobre 2, né? É o peso que a gente está procurando. Em particular, isso gera uma fórmula da somatória de Poisson, pelo teorema que a gente acabou de ver. Isso. L maior ou igual que 1. P tudo é F na classe de Schwartz radial. F chapéu igual a menos F. Por que que o S é igual a menos 1, né? O S, se lembra, né? O S que vai ser o alto valor é sempre. Então vai ser 2 mais 1, 3, então S é igual a menos 1. Então agora você tem um Poisson summation pair. O primeiro raio é a raiz de 2. Fechado. Tá? Melhores ainda, né? Se uma função, pela prova que a gente viu, que a gente sempre tem, quando a gente tem um Poisson summation pair, a gente tem isso aqui maior ou igual que o R1, que vai ser o raiz de 2. Igualdade vai valer se somente se a função f se anula em todo raiz de 2L. Você lembra que a gente viu isso, né? Se vale a igualdade, a função vai ter que se anular ali.
Porque dá para ver aqui direto, né? Se a função for positiva além de raiz de 2, isso aqui é zero, então zero vai ser igual a menos a soma de uma porção de coisas positivas. Ou seja, uma soma de várias coisas positivas é igual a zero. Possível, né? Cada uma delas tem que ser zero. Vamos ver agora então para o menos 1 em dimensão 24. Menos 1 em dimensão 24, de novo. S vai ser menos 1, alto valor. E a forma modular que a gente vai estar procurando aqui, vou escrever aqui mesmo. É a Theta Series, dada pelo Little-Lattice, que a gente viu era 7E4 mais 5E6 ao quadrado sobre 12, séries de Eisenstein. E ela só tem coeficientes positivos. Começa assim, 196.560. Q ao quadrado, mais com só coeficientes positivos. Esse é o Kissing Number em dimensão 24. Esse número que aparece aí. E, portanto, pelo teorema que a gente viu, vai implicar que para toda F na classe de Schwartz, aqui seria, desculpa, aqui seria 8, né? Radial em R em dimensão 24, com F chapéu igual a menos F. F de 0 vai ser menos, vai ser menos a soma dos coeficientes que vão aparecer aqui, tá? Mas maior ou igual que 2, porque ela começa no quadrado. É só você expandir as séries E4 e E6 e ver que ela vai começar no quadrado. A E6 ao quadrado vai ser uma forma modular que tem todos os coeficientes positivos, menos o associado ao Q. E a E4 ao quadrado, a cubo, tem todos os coeficientes positivos. Então, por isso, quando você soma aqui, você só vai matar exatamente o primeiro e o resto vai ficar positivo. E aí, como todos esses caras são positivos, né? Isso vai implicar que o A- em dimensão 24 é maior ou igual que raiz de 4. E a igualdade vai valer se somente C, a função que você criou, se anula em raiz de 2J, para J maior ou igual que 2. E agora vamos fazer... Então, esses dois resultados aqui vieram dos papers da Viazovska, dimensão 8 e dimensão 24. 10 minutos para o jogo. E agora eu vou falar sobre o meu trabalho recente com o Henry Kohn, que é o mais 1 em dimensão 12. Em dimensão 12, o S vai ser mais 1. É só ver daquela expressãozinha lá. Isso. E a série de Eisenstein, a série que você está procurando, essas duas vêm de lattices porque o problema está conectado com o problema geométrico do sphere pack. Então, essas duas aqui vêm do lattice. O problema menos 1 sempre pode estar conectado com algum problema geométrico. O mais 1 é só o problema irmão, que está mais imerso dentro da vamos dizer, análise harmônica pura, propriamente dita, mas que, se você vê como cada um dessas Theta series são representadas por séries de Eisenstein, você pode simplesmente procurar uma série de Eisenstein. E a E6 faz o trabalho, né? A E6 é essa aqui, sigma 5. Ela tem todos os outros coeficientes maior ou igual que 1 no mesmo sinal, né? Então, pelo teorema que a gente acabou de fazer, gera uma fórmula do somatório de Poisson, que vai ser se F pertence à classe de Schwartz em dimensão 12, radial, F chapéu igual a F, vai valer F de 0 igual a 504, soma de J maior ou igual que 1.
f de raiz de 2j. E isso aqui vai implicar que o A mais em dimensão 12 vai, portanto, ser maior que o primeiro raio, que é a raiz de 2 de novo. Igualdade vai valer se somente se você tem uma função que se anula nesses pontos. E aí o que a gente vai fazer na próxima aula é começar a fazer os resultados para criar essas funções. E de novo a gente vai ter que usar formas modulares. Então, para criar as cotas inferiores, a gente usou formas modulares sobre full módulo group. Para criar as funções, para esses 3 casos, a gente vai ter que usar o gama 2. Tá? Então, é conjecturado, e de fato, por exemplo, no fim do nosso trabalho em dimensão 12, a gente faz coisas assim. É conjecturado que... Bom, primeiro, né, eu escrevi essa conjectura. É conjecturado que sempre o A, mais ou menos, em qualquer dimensão, vai ser atingido por... vai ser um número, um R1 de algum Poisson summation pair. Então, que esse problema aqui é realmente o dual do mais ou menos 1. E mais ainda, né? E no menos 1 é conjecturado que o Poisson summation vai ter todos os coeficientes negativos, como aqui esse tem e o outro tem. E todos positivos no mais 1. Então, no fim do nosso paper, a gente mostra o seguinte: isso vai ser verdade se o problema poder ser aproximado por polinômios vezes gaussianas. Tá? Não vai ser verdade. Não, é isso, verdade, gente. Vai ser verdade se poder ser aproximado por polinômios vezes gaussianas. Tem uma só tecnicalidade no caso menos 1, mas no fim funciona. A questão é que, então o que a gente fez, só para fazer o comentário, o que a gente fez para tentar encontrar esse tipo de coisa, foi tentar aproximar essas fórmulas do somatório de Poisson para polinômios vezes gaussianas. Então você pode perguntar assim: será que existe uma fórmula do somatório de Poisson para um polinômio de grau, sei lá, 1 milhão vezes uma gaussiana? Se o polinômio for de grau 1 milhão vezes uma gaussiana, ter infinitos termos é inútil. Teria que ter uma fórmula de somatório de Poisson bem próxima dessa, tipo com os nodes aqui bem próximos, os coeficientes próximos, mas que só use um número finito de termos, porque é um polinômio vezes uma gaussiana. E se você escrever isso com um sistema de equações lineares, você vê que consegue resolver. E você consegue encontrar uma fórmula de somatório de Poisson. Se você for aumentando o grau, você vê, por exemplo, em dimensão 8, que essas fórmulas em dimensão finita vão convergindo para esse. Você vê exatamente os coeficientes convergindo para cá e os nodes convergindo. Em dimensão 24 é a mesma coisa. Em dimensão 12 é a mesma coisa. E aí a gente conseguiu fazer um pequeno resultado nessa direção. Que se o problema for aproximado por polinômios vezes gaussianas, então de fato a gente vai ter que ter essa coisa dos sinais. Isso aqui vai ter que ser sempre negativo e aqui vai ter que ser sempre positivo. Alguma pergunta? Então, na próxima aula, vamos começar a construir essas funções e talvez a gente consiga acabar na aula de quarta. Obrigado.